Maravilha. Pessoal, seja todo mundo bem-vindo com o Emiliano Landim. A gente vai falar hoje sobre os desafios de empreender na advocacia, trazendo aí dicas práticas aí para você, advogado, advogada, poder aplicar no seu negócio. Emiliano é super empreendedor, já vou pedir para ele se apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Rafa Hecker, sou fundador da Elevia. Emiliano, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória, enfim, você é advogado, como que você começou, e a gente já emenda aí com uma pergunta com os primeiros desafios aí que você teve ao começar a sua carreira como advogado, para a gente poder trazer bastante conteúdo para o pessoal que está se conectando hoje. Maravilha! Primeiro aí, obrigado pelo convite, parceria feita no passado e perdura até hoje. Muito bom aí o convite, poder compartilhar. Então, puder resumir, advogo há 11 anos e não tenho na minha família pessoas que advogam, então eu comecei literalmente do zero, com muito apoio de grandes parceiros que levo para a vida. E aí eu comecei uma trajetória super empreendedora e acredito que são os erros que fazem com que a gente evolua na jornada empreendedora e da advocacia. Então, milito aqui em Brasília, gosto muito dos tribunais superiores, gosto muito de fazer sustentação oral, fazer audiência. Então, lido muito bem com essa parte, até porque eu tenho uma facilidade. Então, eu gosto de dizer, foque naquilo que você é muito bom e tenha um time que faça as outras. Isso. Delegue aquilo que você não é tão bom, né? Exatamente. Aí o time se complementa. O primeiro insight aqui, a gente, desculpa te cortar, acho que o primeiro insight aí que já surgiu, que eu vou anotar aqui, inclusive, que é foque naquilo que você é bom, delegue aquilo que você não é tão bom, né? Isso. Aí para conseguir delegar tarefas e, enfim, o seu negócio crescer com um time bom e você evoluir também, né? Porque se você não é... Ninguém é bom em tudo, né? E quando você tem pessoas ao seu lado que são complementares a você, isso faz com que você evolua pessoalmente e profissionalmente também. Tá. Então esse primeiro insight aí anotado e anotei também os seus questionários aí que você me mandou, né? Até pra gente fazer um brainstorm aí de ideias do que fazer. Mas então, me apresentei, é isso, basicamente, mão na massa, execução pura, e com um time alinhado você consegue crescer com paciência. Isso aí é uma outra virtude. Você advoga há quantos anos já? 11 anos. 11 anos, legal. Completei agora 11 anos, em abril. Boa. Bom, vamos lá para a primeira pergunta então. É quase que uma entrevista nessa live. A gente vai conversando aí, vai se complementando. Fala um pouquinho do seu desafio no começo da advocacia. O que assim, foi um dos principais desafios que você teve quando você começou a empreender na advocacia, começou a advogar? Se você pudesse trazer um ou dois desafios assim que realmente naquele momento pareceram desafios gigantescos, porque é isso que acontece quando a gente não tem tanta experiência e a gente não conhece muito das coisas, então a gente acha que todo desafio que aparece são coisas impossíveis de resolver, e à medida que você vai aprendendo, você vai resolvendo. Mas o que lá no começo da sua advocacia, se você puder compartilhar aí um desafio que você teve, enfim. Ótimo. 2 desafios no início. Não tinha dinheiro e não tinha clientes. Então, sem cliente nenhum advogado sobrevive, e sem dinheiro, porque eu não tinha no início da minha advocacia lá em 2009 o pensamento de montar uma estrutura, de investir em um aluguel, nos insumos, equipamentos. Não, eu queria mostrar o meu trabalho para os potenciais clientes e, com o passar do tempo, pensar na estrutura. Então, eu fiz um caminho inverso.
Eu pensei nas pessoas e depois em uma estrutura, e não ao contrário, como muitas das vezes acontece, pensar na estrutura e depois em captação. E aí nessa pandemia só me mostrou que o que vale a pena é você ser produtivo e independentemente do local. Se você fizer o seu serviço bem feito, você consegue alavancar. Então o que eu fiz? No início eu me associei a um antigo escritório em que eu fui estagiário. Então eu simplesmente, e aí é um Cassiano, o nome dele, Cassiano Pereira Viana. Que eu fiz? Eu simplesmente pedi uma oportunidade. Eu falei, ó, Cassiano, eu não tenho condições de lhe pagar um aluguel, preciso de um espaço, mas quero lhe ajudar aqui no teu escritório. O que você não quiser advogar, você passa para mim que eu tenho interesse. E aí as coisas começaram a fluir com o passar do tempo. Ou seja, estava junto de um advogado experiente no mercado, trocávamos ideia, não tinha custo fixo pela estrutura e ainda tinha a oportunidade de advogar nos clientes que ele não tinha interesse, não era rentável, não fazia mais sentido, e para mim tudo fazia sentido. Tudo fazia sentido. E aí as coisas começaram a evoluir, até que no início tudo é muito difícil. Eu me formei aqui na Universidade, no UniCeub, e eles sempre faziam os processos seletivos para os advogados. E aí eu resolvi participar. Eu falei, poxa, eu preciso, além dos clientes, aprender a advogar. Então, como eu não tenho experiência, eu tenho que ir para o campo de batalha, eu preciso ir para a prática. Então, o que eu fiz? Vou fazer o processo seletivo. Fiz uma vez, não passei. Eu falei, eu vou fazer de novo. Fiz pela segunda vez e passei. Ali eu posso te dizer que a partir de 2010 eu comecei literalmente a aprender a advogar. Porque aí eu fazia de tudo. Audiência civil, fiz audiência criminal, audiência trabalhista, vivia literalmente dentro do fórum, conhecia os magistrados por fazer muitas audiências. Então eu consegui aliar a prática, que é o campo de batalha, uma remuneração satisfatória pela época e ainda tinha tempo livre para fazer novas captações. E aí as coisas foram caminhando, outros parceiros foram surgindo, outras pessoas me auxiliaram para fazer força e frente à minha jornada. Então posso dizer que os dois desafios, sem dinheiro, sem clientes, mas quando você tem um fator humano como pilar, sempre tem alguém para te estender a mão, sempre, sem exceção. E aí, se você fizer um bom trabalho, o resto é consequência. Boa. Tem dois insights que eu estou tirando, que eu estou aqui matutando, que você está falando, eu estou pensando aqui. O primeiro é executar de fato, né? Colocar, a gente chama isso em tecnologia startup de ir para a rua, né? De ir para a rua validar, né? Validar com o seu cliente, porque nesse momento você estava no momento de início ali para tentar entender o que você mais gostava, etc. Isso nos leva a outro insight aqui, que muita gente tem questionado aí no Instagram, lá no grupo do Telegram também, que é qual nicho que eu foco, né? O que eu devo focar na advocacia e tal. Bom, se você não experimentou ainda, se você não está começando e não experimentou, o interessante é você começar e tentar fazer um pouco de tudo ali para entender o que mais se encaixa no seu perfil, para aí sim você começar a desbravar aquele nicho ali, ou aquele subnicho do nicho ali, 100%, e aí entender o que de fato você gosta de fazer, né? Então acho que mas o principal aí, na minha opinião, é a questão de não ficar parado, né? É começar a procurar as pessoas, começar a ter contato, criar network, que inclusive é o nosso tema da live de amanhã com o Cristiano. A gente vai falar sobre networking, então isso é muito importante para você também conseguir, e as coisas vão acontecendo, né? No momento que você começa a executar e começa a errar e começa a aprender, começam a aparecer.
Muito legal isso, Emiliano. Eu já tenho uma outra pergunta aqui emendando com essa, tá? Que é a questão, e você fala bastante disso até nos vídeos que você produz, nos conteúdos que você produz, que é a questão da zona de conforto, né? Enfim, muita gente, né, tá na zona de conforto, e o que eu sempre falo é que não existe crescimento na zona de conforto, né? E não existe também zona de conforto enquanto você está crescendo, né? Sempre você tem que saber equilibrar isso e sair, tentar sair da zona de conforto para você começar a crescer. Que dica que você poderia dar para você, advogado, para os advogados que estão assistindo a gente aqui, sobre essa questão de zona de conforto, né? Existe uma forma de detectar isso? Ou você detecta no momento que você começa realmente a entrar numa espiral de decadência, né, e não ter mais clientes novos? Enfim, como é que a pessoa detecta isso? Como que o advogado detecta isso? Como que identificar que eu estou numa zona de conforto, que eu preciso fazer mais? Enfim, você tem alguma metodologia, alguma coisa que você fez para poder identificar? Olha, boa, excelente. Só um passo atrás, aproveitando a live que você vai fazer com o Cris amanhã, uma das coisas que eu sinto falta hoje nessa pandemia é o network, é o contato físico, é você tangibilizar o que nós fazemos aí no mundo online. Então, o network presencial para mim ainda faz toda a diferença. Se você conjuga com online, aí fica show. Zona de conforto, Zona de conforto eu gosto de dividir em dois momentos: Sistema 1 e Sistema 2. Sistema 1 é quando você desenvolve uma determinada atividade em que você não se esforça tanto para gastar energia. Você faz naturalmente. Hoje eu faço naturalmente uma audiência, uma sustentação oral é um desafio, mas por fazer há muitos anos, sinto frio na barriga, mas por ser um hábito é mais fácil. Mas tudo aquilo que você não tem o hábito de fazer como novas áreas, você precisa estudar infinitamente mais. Aí é o sistema 2, é o sistema da análise crítica, ou seja, é você construir um raciocínio dentro daquela área que você se propôs a estudar e a desenvolver no teu escritório. Por que muitas pessoas não fazem? Porque queimar energia dá trabalho. O nosso cérebro não foi feito para queimar energia. E aí entra a zona de conforto. Por isso que a grande maioria vai estar onde está. Os grandes continuarão grandes porque fazem aquilo que ninguém quer fazer. Pensamento crítico em áreas pouco exploradas que são difíceis, e tudo aquilo que é difícil de ser analisado tem um potencial de retorno maior. Então, a zona de conforto você tem que trabalhar todas as vezes ela. E aí, posso te dar um exemplo agora dessa pandemia. Então, eu gosto... A pandemia, dois momentos. Uma certa calmaria, porque todos isolados, tudo fechado, as pessoas acabam por consumir menos, evitam de repente contratar um advogado nesse momento, já que não é urgente, ou tem outras prioridades. Então, a calmaria da pandemia tem um ponto positivo, que é você solidificar ideias novas para execução. Então, a calmaria vem como mola para você executar outros projetos, aquilo que você começou. E uma das coisas que eu, Emiliano, comecei a fazer nessa pandemia, que estou em continuação, é não participar de eventos jurídicos, me conectar com pessoas que não têm nada a ver com o mercado jurídico para prospectar novos clientes. Comecei a fazer um curso sobre o mercado financeiro, que eu gosto, tenho afinidade, invisto em renda variável. Então comecei a fazer um curso e na turma, tudo online, na turma eu, e salvo engano, tem mais um advogado. O restante são todos
de áreas diferentes e não jurídicas. Então ali são potenciais clientes que podem vir a me acionar. Ou seja, gostamos da mesma matéria, mas se tivermos algo no jurídico, as pessoas sabem que o Emiliano pode auxiliar. E aí eu vi um possível cliente que eu posso, com o passar do tempo, não é uma reunião, não é um contato que vai fazer ele trazer para dentro de casa. Mas com o passar do tempo, você se mostra à disposição, você gera valor, você faz uma consultoria, você analisa um documento e aí as pessoas começam a te enxergar com outros olhos. Então, zona de conforto nenhuma, total desconforto, porque é matéria que eu nunca tinha visto e abriu muito a minha cabeça, inclusive para novas áreas de prospecção. Então, ou seja, são áreas que poucos profissionais estudam e dá para você linkar muito com o mercado jurídico. E tem um detalhe aí que você falou dessa questão de participar de eventos não jurídicos, né, eventos de outras áreas. E quando você faz isso, quando você começa a entender o mundo do seu cliente, a sua comunicação com ele, né, como advogado, fica muito mais fácil, né? Porque você já está habituado, inclusive até com os jargões, eventualmente, do mundo. Então, no mundo de tecnologia, um exemplo que eu dou no mundo de tecnologia, a gente tem vários jargões aí, e quando você vai, no meu caso, por exemplo, como cliente, vou contratar um advogado, se eu tiver que explicar tudo para o advogado, né, desde o básico ali, ou sobre uma nova tecnologia que a gente está desenvolvendo, etc., fica muito complicado para o cliente, e aí eu perco até a esperança com aquele advogado porque ele não está gerando valor suficiente para mim, né? Então, o que você está falando aí tem essa questão de não só fazer o networking, né? Então, o networking está embutido nisso também, ou seja, você está saindo da sua zona de conforto indo para outra área, fazendo networking e ao mesmo tempo conhecendo melhor o seu cliente, né? Aquele cliente que eventualmente você pode vir atuar. Não quer dizer que todo evento que você vai participar, você precisa ter um novo cliente ou coisa do tipo, você vai para aprendizado também, mas você acaba tendo essa identificação do cliente e acaba se identificando com você, porque você está fazendo parte, de certa forma, daquele mundo que ele vive, daquele mundo que ele presencia. E aí isso linka para uma outra coisa, Emiliano, que me veio aqui agora, que é a questão, beleza, você começou lá como advogado, teve vários desafios, executou, pessoas te ajudaram, fez bastante networking, né, que isso foi essencial para você. Agora você já está olhando no momento da crise, o que eu posso fazer de diferente? Então você está saindo da sua zona de conforto, tá? Isso liga com uma coisa que chama gestão, né? Não só a gestão do seu escritório, né, no dia a dia, porque acredito que você tem um dia a dia aí super calculado e tem que ser calculado, mas a gestão do seu tempo também, né? A gestão como um todo, né? A gestão como um todo. E o que eu tenho percebido, né, que eu venho percebendo, conversando com assim, centenas de advogados durante a semana, é que, isso é um fato na realidade, mas nas faculdades de Direito não se ensina gestão, né, propriamente dita, gestão de tempo, até questão de inteligência emocional, comportamental, etc., não se ensina gestão. Como que, esse ponto de gestão, como é que você colocou isso dentro da sua advocacia e falou, não, peraí, eu estou fazendo tudo isso, beleza, eu tenho que conhecer novos clientes, etc., mas como que eu organizo isso, como que eu faço a gestão disso, até a gestão da sua equipe, etc. Então, você tem alguma dica para dar para a gente aí em relação à gestão, o que funciona para você, como você faz isso, se quiser dar um exemplo, enfim, fica à vontade. Tá, bom, eu tenho uma frase que eu gosto, até para quem começa e aí as coisas começam a evoluir. Execução com objetivo, que é o target final, é melhor do que um plano. Então, porque o plano é na base das ideias. Então, eu sempre... Isso. Então, execução com objetivo, onde quero chegar, é mais fácil porque você tem um alvo a ser perseguido. E claro, todo empreendedor tem os seus desafios e às vezes você vai por um caminho A, depois você vai para o B, para o C, mas você sabe onde irá chegar
nos próximos anos. Aí você faz uma meta, você faz um escalonamento até para você revisar 1 ano, 2, 5. Não faço muitas projeções muito longas, até porque muitas coisas mudam no meio do caminho, faz você refletir. Então, como é que eu gerencio o meu tempo? Então, para mim, tempo e atenção são os 2 maiores ativos do ser humano. Então, assim, se eu puder delegar para a tecnologia aquilo que o ser humano faz hoje, eu dispenso o ser humano e utilizo a tecnologia. Então, prefiro investir em tecnologia, e aí o software faz isso muito bem. Cada escritório se adapta com aquele que melhor atende às suas necessidades, do mais barato até o mais caro. Isso aí fica a critério de cada um. Então, a tecnologia faz essa substituição, mas mas você precisa do profissional com outras skills que aí faz com que você cresça, que aí é você gerir um sistema, até para você ter uma organização dentro do teu escritório. Parte técnica, gerir as tuas petições e desenvolver novas teses para prospectar novos clientes e levar para os clientes que você já tem em casa. Não basta conquistar, você precisa manter e mais fidelizar quem já está dentro do teu escritório. E claro, sempre promover a capacitação do time, até porque se você parar de estudar, você para de evoluir no tempo. Então, Rafa, se eu puder falar em termos objetivos da gestão, a tecnologia faz isso muito bem, dos processos que lá estão, de pessoas, de honorários, faturamento, prazos. Isso aí consegue fazer com extrema eficiência, e um time para você gerir. Quem vai prospectar, quem vai fazer a parte técnica, quem vai fazer a sustentação oral, quem vai fazer a audiência, aquilo que você bem definiu quando a gente começou. Faça aquilo que você é muito bom e delegue todo o resto. E cada um vai ter uma afinidade maior, quer seja na parte técnica, quer seja na execução de um contrato de honorários, quer seja numa reunião com um cliente, ou seja, as skills se complementam. Então, se eu puder falar por mim, como eu, Emiliano, funciono, eu divido o meu tempo o seguinte: pela manhã eu faço um mapeamento do que acontece no mundo, economia, política, faço um overview do que aconteceu no mundo. À tarde, escritório, focado no escritório. E à noite, o que eu tenho que organizar para o dia seguinte. Se eu tenho que ligar para algum cliente, se eu preciso dar uma resposta, se eu preciso cobrar aqueles honorários, ou seja, eu faço tudo de forma organizada, que aí eu não me perco e funciono bem. Dedico ao escritório e também me preparo para o dia seguinte. Essa é uma técnica que eu uso também, de organizar a minha agenda, ou que eu tenho os meus afazeres no dia seguinte, no dia anterior, por 2 motivos. Primeiro, que eu já acordo e já sei o que eu tenho que fazer, o que já estava planejado. É claro, podem haver aí algumas distrações, etc., ao longo do dia, que a gente obviamente não tem como prever isso. E o outro motivo pelo qual eu faço isso também é para tirar essas coisas da minha cabeça, né? Então, sempre quando eu anoto o que eu tenho que fazer, eu paro de me preocupar, né? Tem aquela preocupação, ou seja, né? Tem uma ocupação que não faz sentido com algo que já está ali presente, já foi tirado da minha mente, e eu só preciso executar no outro dia. Mas muito bom essa questão, Emiliano, você está falando da tecnologia, né? De delegar não só para pessoas, mas delegar também para softwares, né? Delegar também para ferramentas que cumprem, né? Que de fato estão aí no mercado para poder te ajudar, para poder automatizar determinados processos que, em tese, não deveria estar sendo feito por um humano, né? Porque são
geralmente são coisas muito repetitivas, etc. Alguém até fez uma pergunta aqui agora a respeito de o que a gente acha sobre o advogado atuação no digital, né, não ter escritório físico. Vou falar o que eu gostaria, na verdade, que você falasse o que você acha sobre isso, especialmente agora, né, que a gente está nesse momento, acho que não tem como fugir, mas pós-pandemia, né, pós-quarentena, como que você vê como vai ficar esse cenário, e aí depois eu comento um pouquinho também em relação a isso, em relação ao advogado estar no digital ou só estar no digital, né? O que você acha sobre isso? Olha, advogar sem ter um espaço físico, para mim eu não vejo problema algum. Eu contrato competência, não contrato estrutura. Se você é um profissional fora de série, para mim pouco importa se você tem ou não um escritório. Eu quero que você solucione. Se você der a solução para o meu problema, eu vou onde você estiver, num café, num almoço, qualquer lugar. A gente fecha um contrato de honorários. Então, a estrutura é despesa. Faz sentido? Com o passar dos anos, a depender do teu modelo de escritório, faz sentido você ter. O número de pessoas aumentou, você advoga para massa, você precisa de um back-office muito grande, e aí isso pode exigir uma estrutura física. Mas, a princípio, em minha opinião, você não tem essa necessidade. E você conjugar o online com o mundo físico, você sai bem, olha o tanto de reunião online que as pessoas não estão fazendo e pararam para refletir, poxa, será que eu preciso realmente de uma estrutura física nessa altura do campeonato? Ou será que eu preciso daquela reunião, né? Não poderia ser resolvido por um e-mail, né? Às vezes é não só da estrutura física, mas se precisa da reunião. Eu concordo plenamente com você, eu acredito que hoje, com as tecnologias que a gente tem disponível, né, como o próprio Zoom, né, para poder fazer call. Em relação ao marketing, produção de conteúdo, produzir conteúdo, são poucos que produzem conteúdo de qualidade, que você possa confiar, gerar credibilidade com aquilo que você acabou de ler. Então, o marketing, produção de conteúdo, e o que eu gosto de dizer é produzir conteúdo em cima dos seus resultados. Você não precisa dizer que aquele processo você advogou, você é o advogado, até para você não sofrer as consequências do código de ética. Eu sou um pouco mais aberto, para mim tem que ser pé na porta mesmo, na cara e na coragem, vamos, claro, você pondera algumas coisas, mas se você ficar refém da OAB, você não faz nada. Então joga o teu conteúdo, segue o jogo, se sofrer as consequências, se defende. Advogado é isso aí, bom negociador, sabe sair do jogo na hora que tem que sair, mas se for para brigar, brigue até o final se você tiver razão. Então, o marketing, produção de conteúdo, o que você gerou de resultado, você produz em cima daquilo. Eu, por exemplo, aí te dando um exemplo, tem um processo que eu advogo exatamente desde 2009. Desde 2009. Eu queria dar muita publicidade para ele, mas não posso porque é um processo que teve uma repercussão nacional no passado e eu posso dar um tiro no pé se eu der publicidade a ele. Estamos numa fase sensível do julgamento. Então, depois que passar, você não tenha dúvida que eu vou colocar, vou publicar, vou dizer quais foram as consequências do julgamento, mas eu não vou falar, eu, Emiliano, atuei, o processo está não.
E aí quem tiver interesse vai lá procurar, vai lá ler. Mas se você não jogar para o mercado que você tem resultado, olha, ninguém contrata se não for resultado positivo. O advogado tem que ganhar mais do que perder. Ninguém ganha tudo, isso é óbvio. Mas se você tem resultados consistentes e acima da média, você se dá bem no curto, médio e imagina no longo prazo. Então, o conteúdo duas dicas: produção e produz em cima do teu resultado. Produz em cima do teu resultado. E aí o que eu gosto de falar para as pessoas: você falar de processo em que você atuou, estudou, conhece, poxa, é uma bagagem sensacional. Isso aí dá uma aula. E a repetição aperfeiçoa a obra. A repetição aperfeiçoa a obra. O que eu utilizo hoje é Instagram, que para mim é dinâmico, é rápido, e o YouTube. O LinkedIn eu diminuí, até porque eu vi uma migração de um conteúdo de qualidade, mas que gere mais resultado e impacto do que o LinkedIn. O LinkedIn eu monitoro, porque é uma rede super importante, mas se eu dispersar minha energia em várias mídias sociais, eu não consigo gerenciá-las. Então, eu prefiro focar em uma ou algumas e ser eficiente do que ter várias e não conseguir gerir. Então, o que eu faço? Às vezes eu não publico todos os dias. Não precisa. É melhor publicar pouco, mas com extrema qualidade, do que muito com péssima qualidade. Então, exato. Então eu gerencio dessa forma, Rafa. Poucas mídias, mas que eu consiga gerenciar de forma efetiva. Então, para mim, o Facebook, eu não gosto, não me adapto hoje. Mas se para a pessoa funcionar, top, maravilha, mantenha no Facebook, publique por lá, e ainda mais que o Instagram consegue fazer o link Instagram, Facebook, show de bola. Então eu coloco minhas publicações Instagram, Facebook, só não acompanho o Facebook porque não é o meu foco o Facebook, mas show de bola, se você conseguir, faça. Olha, livros, adoro comprar livros. Nada expande a consciência do ser humano do que uma excelente leitura. Então a consciência é feita de boas obras. Tem um livro aqui, esse aqui tem que ler, pode comprar, Princípios de Rei Dalio. Então tem esse livro aqui, esse é top, esse aqui, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Então esse aqui, muitas das vezes eu tenho um problema para solucionar e me socorro a ele, para ter um insight e tomar decisão. Então, quando você não tem a resposta pronta, e a vida não é um jogo pronto, ele é um treino constante, você pode utilizar esse aqui que eu recomendo, é muito bom. Outro que aí fica uma outra dica também, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E aí acho que mais um quarto, A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb. Nassim Taleb, o coronavírus é um cisne negro, é um evento que causa rupturas mundiais e pega todos de surpresa, então você tira lições. É isso aqui, A Lógica do Cisne Negro. Valeu, Rafa, obrigado pelo convite aí, pela gentileza, sempre bom bater um papo com você, a gente cresce muito e depois quero saber a fundo os seus projetos. E para finalizar, já vem mais um insight.
A gente não sabe quando vai sair dessa pandemia, quando surge vacina. Mas você tem que colocar na tua mente data. Ser humano funciona com prazo. Então já tem a data que eu entrei na pandemia e a data que eu preciso sair melhor do que eu entrei. Então, quando surgir a vacina, eu já cumpri a meta e o prazo que eu internalizei na minha mente. E a sua mente só funciona com prazo. Se você colocar prazo, você cumpre. Por isso que eu advogo, é tudo baseado em prazo, cumpre o prazo, você fica bem.